Augusto, eu não tô entendendo nada do que tu tá falando. Curso Mais Bitcoin, link na descrição. O Samidana foi uma das pessoas, né? Das diversas pessoas aí do mercado tradicional. Não só do mercado tradicional, mas os analistas, os economistas, que criticavam bastante o Bitcoin, né? Há uns 3, 4 anos atrás, a gente lembra muito bem. Os caras iam para as grandes mídias aí, para Globo, televisões aí, para falar que a Bitcoin era uma bolha e tudo mais. E ontem eu até estava acompanhando um podcast, que é meu podcast favorito. Na verdade, eu tenho 2 podcasts que eu gosto muito, né? Que é o podcast do A Deriva e o Ticara Ticast, né? Ticara Ticast. E aí eu aproveitei que eles estavam falando com o Samidana, né? Eu gosto bastante do Samidana, assim como personalidade, nas opiniões em relação lá na rádio, né? Na Jovem Pan. Acho ele um cara inteligente, eu gosto bastante dele. Só que ele foi infeliz nas declarações sobre Bitcoin nos últimos anos, né? E perpetuou aí para outras pessoas que eu gosto muito, como o Nando Moura, o Dando Bora, o bandido. O Dando Bora também falou um monte de. Quando o cara não conhece, né? E quer dar opinião, é uma merda, né? E daí começa a vir algumas barbaridades, né? Aquele economista que trabalha também com o Nando Moura, que eles fizeram o curso Mestres do Capitalismo, ele também não entende porra nenhuma do que é o Bitcoin, então ele falava um monte de barberagem, e são pessoas que atingem públicos muito grandes, né? Mas ao mesmo tempo são pessoas que eu admiro, né? Que eu gosto bastante dessas pessoas. Hoje eu vou então mostrar para vocês aqui. Bola Né? de preço e tal. Tem aqui Tá a pergunta funcionando do o som? Augusto, por isso que eu tô antecipando o superchat. Perfeito. Não é o final, tá, gente? É só porque Não, só pra gente saber. pediram para eu antecipar porque acharam legal. Ó, 34 acharam legal. Acharam legal a pergunta, né? Pergunta pro Sami o quanto dói ver o Bitcoin, que ele sempre ignorou, valer 68 mil dólares por unidade e esmagar o dólar e o real. E o mesmo Augusto diz: Bitcoin representa a liberdade das pessoas para com o seu dinheiro e proteger contra a desvalorização de 50% do real a cada 2 anos. Vamos e lá. aí? Aí eu queria saber exatamente isso, né? Esse superchat não foi com intenção de humilhar ninguém, humilhar o Samidana, usar a imagem dele, ou sei lá o quê. Não, foi com a intenção de provocação, né? A intenção de provocar a crítica, porque eu queria saber, né? O cara aparece para televisões, né? Então ele é uma imagem pública, uma figura pública muito grande. E o cara era um dos principais ali estudiosos lá, que trazia dados. Na época ele fazia também sobre futebol, né? Para a Globo, ele criava várias matérias para a Globo. Então é um cara que tinha uma mídia muito grande, ou tem uma mídia muito grande. E aí o que eu ficava pistola na época, né? Que apesar de eu gostar da forma como ele conduzia as reportagens, cara, quando ele falava sobre Bitcoin, era uma tristeza. Era muito triste, porque atingia um público, ele atingiu um público de milhões de pessoas, milhões de brasileiros, e aí você chega e fala que o Bitcoin é uma bolha, ou seja, quando você fala em rede nacional, você tem que ter propriedade daquilo que você está falando. Se você não tem propriedade daquilo que você está falando, você não entende o que você está falando, você não pode falar. Você vai criar uma ideia para as pessoas de que elas estão investindo num esquema, que elas estão investindo em algo que não existe. E mesmo eu gostando muito do trabalho dele e de outros aí, pessoas que falaram muito mal do Bitcoin nos últimos 3, 4 anos, eu tive que fazer essa provocação, né? Essa provocação ela não teve a intenção de humilhar, né? Não teve a intenção de, eu tô certo e tu tá errado. Não foi essa a intenção. Infelizmente, as pessoas, algumas levaram para esse lado. Mas o que eu queria atingir era, você tem que. Eu quero ver se ele reconhece o erro, né? Eu quero testar a humildade dele. Vamos ver se ele reconhece o erro e se isso pode ter um efeito positivo para que depois ele mesmo que apareça numa televisão, sei lá, aleatória,
ele mesmo corrija aquilo que ele falou. Basicamente essa era a intenção, né? Ser provocativo. Não ser pau no cu, ser provocativo. Vamos lá.